Boas, malta. Daqui Cálculo e hoje temos um convidado especial. Vou começar. Não começavas, fica mesmo assim. Pô. O gajo faz aqui. Estamos aí com um convidado especial, músico de renome na música portuguesa, membro também dos Grog Nation. Lançou um álbumzito chamado Deepak Looper, se vocês não ouviram. Tem lançado singles. Vocês, tipo, se não estão a par, deviam estar. E Papilão. Como é que é, bro? Essa introdução, pô. Introduções, Grammy. Estamos aí. Estamos aí, olha, obrigado por teres aceito isto. Estamos aqui na rubrica em que vamos um bocado perceber melhor a parte criativa das músicas, e neste caso é a música Fala Bonito, do Papi, uma música que está aí, saiu há relativamente pouco tempo, uma música aí da quarentena, né? Do confinamento time, e está aí nas plataformas digitais, está aí a bater na rádio, está aí um som que está toda a gente a ouvir. Papi, queres-me falar um bocado desse som? Como é que chegaste, como é que surgiu a ideia para fazer esse som? Então, a ideia para fazer o som... Como é que surgiu aquele rastilho que fizeste? Já estava a fervilhar na minha cabeça há algum tempo. Era a tentar perceber em que ambiente é que eu ia aplicar a ideia. Porque normalmente quando estou a fazer músicas, canções, eu penso sempre num... Tu queres mesmo que eu me parta a rir? Quando estou a fazer canções, penso sempre numa ideia estanque, porque acho que é o que sustenta as minhas músicas, é uma ideia que eu quero passar às pessoas, e já tinha um bocado este conceito na minha cabeça do Fala Bonito, e da ideia por detrás das palavras e do quão tu consegues enganar as pessoas com as palavras, estás a ver? Ou que tu podes deixar enganar com um bom paleio, e onde é que isso te pode levar se tu não estiveres consciente do que está a acontecer à tua volta. Então, esse conceito de não te deixares enganar pelas palavras foi o que me fez começar a pensar no Fala Bonito e como é que eu ia passar essa ideia para as pessoas, e estava a tentar encontrar o melhor ambiente para o fazer. Já andava a testar noutras cenas, e depois numa sessão de estúdio com o Last, estávamos a ouvir uns beats bem aleatórios, e o que aconteceu foi que ouvi o beat, curti bué. Na altura não pensei logo que era para o Fala Bonito, estás a ver? Mas curti bué do beat e da vibe. Mas já tinhas a ideia? Já tinha, ou seja, eu vou tendo ideias na minha cabeça, né? Elas começam a fermentar na minha cabeça, tenho várias ideias. E depois, nestas sessões de estúdio, posso gostar de um beat ou de outro, não sei o que, ou de uma vibe. Na altura o beat do Fala ainda não era bem isto que foi o produto final, era só uma espécie de um esboço. E o que aconteceu foi que eu gostei bem do beat, intuitivamente senti-me atraído pelo beat, pela atmosfera da cena. Então, eu e o Lasso, na altura, os nossos estúdios eram tipo porta ao lado, estás a ver? Era mesmo tipo, eu estava num prédio, né, num edifício, e o edifício ao lado era o estúdio dele. Portanto, eu disse: olha, mano, dá-me esse beat, eu vou ali para o outro lado, ver o que é que eu consigo fazer. E comecei tipo a experimentar as várias ideias que eu tinha na minha cabeça, e uma das que eu sinto que colou bem foi o Fala Bonito, na altura, naquela base. Mas pronto, ainda assim senti que poderia criar mais layers, mais camadas de som e de cor na canção, e depois o processo de finalizar essa ideia foi com o Charlie, que estive a fazer, que também tenho vindo a gostar muito desta fase de produzir mesmo as canções. Mas eu ia falar disso, tu também fazes parte da produção do tema? Sim, de certa forma. Tenho gostado muito de também meter as minhas mãos na produção, se bem que é algo que eu já fazia, mas desta maneira mais ativa. Mais ativa, exatamente. Passivamente sempre fizeste. Exatamente, passivamente sempre fiz. Agora de uma forma mais concreta, e dizer: olha, quero isto mais assim. Às tantas, o que eu faço até estamos quase que a criar do zero. É do tipo, eu digo: olha, eu quero esta cena, quero esta ideia. Estás a ver? E depois nós andamos todos a tentar
encontrar... Experimentar um sample aqui. Exatamente, tentar ir em direção a essa ideia. Então, é um bocado isso. E depois, mano, depois nasce de várias cabeças a pensar. Sim. Depois tenho muita sorte de estar ali com esses malucos, porque os inputs são sempre válidos e conseguimos estar ali a trocar feedback e conseguimos sempre extrair o melhor da canção. Neste caso em específico do Fala Bonito, comecei com o Last, onde ele forneceu o beat, né, o beat dele, e depois nós transformámos aquilo que era o beat dele na canção Fala Bonito, eu e o Charlie. A letra, já havia a ideia, já havia algum iogurte que era? Produziram em conjunto. Produzimos os três. Eu, o Last e o Charlie. Pronto, surgiu ali a base do som. E depois escreveste logo tudo e depois é que foste acabar o beat? Foi tipo esse processo? Olha, eu escrevi à vontade 90% da cena e depois fui gravar ao Charlie. Okay? Fui gravar ao Charlie e depois o que acontece é nesse processo de finalizar o som, conforme estás a ouvir mais vezes, começas a perceber que consegues fazer uma coisa melhor, mudas aqui uma palavra, uma rima. Criar momentos na música. Exatamente, e isso até é fixe e eu deixo sempre esses 10, 15% para a fase final, que é para meter brindes ao longo do som que façam aquilo tudo ficar coeso e que aquilo cole tudo. Em termos de letra foi isso que aconteceu, acabei por depois tinha a ideia. Há aqui um bocado, pronto, camadas, não é? À volta, há vários layers aqui. Se calhar ouvimos a música uma vez, podemos estar a pensar que é straight to the point, não é? E depois, se calhar não. Se calhar tem aqui uma história mais profunda, se estiveres mais atento. Epá, aqui uma espécie de há uma história. Sim, há uma história. Guião. Sim, há uma espécie de guião. E é... Eu tento fazer sempre as canções com essa cena porque é o que eu gosto. Eu gosto mesmo desse tipo de trabalhos, seja na música, seja no cinema, qualquer tipo de espetáculo. Eu gosto sempre de ter a oportunidade de olhar para aquilo mais que uma vez e tirar várias coisas para mim. E então o que acontece com este som é que eu estou um bocado a brincar com a ideia do Fala Bonito e de realmente é importante existir, falarmos bonito, né? Quando eu falo falar bonito, para mim é um conceito vasto para mim, mas é um conceito de tratar bem as pessoas no geral, estás a ver? Falar bonito, falar bem com as pessoas, ser bem educado, acho que é um tópico agradável. Mas dentro desse tópico, se tu fores explorar um bocadinho, né? Se fores para o falar bonito, depois consegues, né? De falar tão bem, consegues, calhar, enganar pessoas, ou de ouvir as pessoas a falar tão bem, podes ser enganado. Isso que é uma experiência que estou a falar na primeira pessoa, que aconteceu comigo, e acho que aconteceu com a grande maioria das pessoas, que é, às vezes, eu vou falar do meu caso em específico, que é, tendo em conta que lancei o meu álbum, né? E que de certa forma tive um nível de atenção diferente. Aliás, até posso ir antes do meu álbum, sendo bem real contigo. Mesmo antes do álbum, se calhar mesmo em altura de Grog Nation, sei lá, Liga Knockout, por exemplo, estás a ver? Liga Knockout, quando tive a minha primeira battle. Miller. E battle com mais vejo essa aí. E começas a ter muitos olhos a olhar para ti, né? E de repente começas a ter muitas pessoas que querem alguma coisa de ti, estás a ver? E pessoas que se calhar semana passada nem sabiam o teu nome, mas de repente já tens muitas pessoas a querer saber de ti e estarem interessadas na tua cena. Não há mal nenhum nisso, mas da minha experiência pessoal, o que eu sinto é que nem todas as pessoas que vão entrar no teu radar vão com a melhor das intenções. Vão com a melhor das intenções, estás a ver? Muitas só estão ali só para aproveitar, se calhar, aquele momentozinho. Então, eu, da minha experiência, prefiro não alimentar esse tipo de dinâmica, estás a ver? E prefiro contar muito mais com as atitudes da pessoa ao longo do tempo do que um paleio, né? Um paleio qualquer. Então, dessa minha experiência, o que tentei fazer em termos de escrita foi criar uma espécie de um diálogo entre um rapaz e uma rapariga, ou um homem e uma mulher, neste caso, onde existe aquela abordagem do homem de cortejar a mulher, de chegar ao pé dela e dizer uma coisa bonita ao ouvir. Exatamente, falar bonito, elogiar. Exatamente, elogiar, falar bonito. E depois é esse diálogo, todo o som, né? É esse diálogo entre o homem e a mulher e a pergunta e a resposta e a dinâmica entre eles os dois.
e tentar chegar a uma conclusão que eu sinto que é tanto o homem quer, né, quer conquistar a mulher e quer poder ficar com a mulher e para isso fala bonito, e a mulher está numa postura se calhar um bocado mais defensiva de quem já aprendeu que não é só com falinhas mansas que me vais conseguir conquistar, e se realmente queres alguma coisa desta nossa dinâmica, que tem que ser mais que simplesmente falar, temos que ter algum tipo de atitude. E basicamente o som tem essa cena. Depois tem aquele. O som chama-se 00, fala-me. Yeah. E tem uma explicação. Também tem uma explicação. Depois existe ali uma bridge na música. música. Deve ser desses 10%, digo eu, 15%. Não, isso por acaso não. Foi logo do início. Isso foi logo a ideia do início. As ideias dos 10%, 15% têm mais a ver com vocals, estás a ver? Conseguir ter harmonias e ad-libs e se calhar uma palavrinha ou outra que tu mudavas. Nada, normalmente os meus conceitos partem logo da base, estás a ver? A ideia do 00 fala bonito, parte logo do início da ideia, do conceito, quando eu comecei a pensar. Em que eles estão, o homem e a mulher estão, exatamente, estão em igualdade. Estão em igualdade, exatamente. Estão num jogo que está empatado. Ou seja, estão num jogo que está empatado, está 0-0 e estão num ponto onde a expectativa é nula. E onde essa expectativa nula é a melhor fundação para realmente criares uma relação fixe, saudável e sustentável, estás a ver? Se o homem partir, neste caso o homem aqui é uma metáfora, mas se alguém partir com uma expectativa nula de uma relação e deixar que essa relação seja alimentada pelas atitudes que a pessoa tem ao longo dessa mesma relação, é muito mais saudável e muito mais real do que a pessoa estar a contar com uma coisa que depois não vai ter. Né? Então essa cena do 0-0 é um bocado criar essa base para uma boa relação, é do tipo, ok, estamos aqui 0-0, base a começar a construir e fazer as coisas como deve ser. Pronto, é um bocado essa a minha ideia. E eu estou aqui a falar boa dinâmica homem e mulher, mas mano, isto para mim é muito mais vasto que só homem e mulher. Qualquer dinâmica social, qualquer conversa, qualquer abordagem. Acho que essa é a melhor maneira. É importante, sinceramente, que tu não estejas e para falar esse tema para tu conseguires falar e para soar autêntico, no fundo tens que passar por isso. Porque tu para começares a identificar os falares mais agradáveis, tens que perceber, tens que saber depois detectar. A nível de letra, tem uma mensagem muito fixe. E é fixe porque se tu não estiveres a pensar muito na música, a música resulta na mesma. Não é? Mano, estou a tentar dominar essa arte. Não é? Nem precisas falar muito, estás ali no refrão e a música podia ter, entre aspas, mas a música podia ter só o refrão que fazia sentido tudo na mesma. Quero acreditar que sim, não é? Eu acho que, pronto, isto é o que eu estou a dizer. O trabalho que eu tenho vindo a tentar desenvolver é maturidade também, de quereres cada vez um songwriting mais... Sim, mano, é mais isso, estás a ver? É olhar, porque nós como rap temos um bocado aquela história, digo nós, tipo, temos uma história... Primeiro, pronto, tens mais ou menos a minha idade e tens mais ou menos as mesmas referências do que era os standards de aceitação no rap e de música no geral, mano. A música songwriting, mano, há músicas mesmo fantásticas que nem tem nada a ver com rap, mas o songwriting é tão brilhante que tu ficas bué e mesmo agora é que tu olhas... a mesma poesia de como dizer as coisas, às vezes é esses pequenos brindes transforma... E essa cena toda é o que me tem dado cada vez mais gozo de fazer isto, estás a ver? É criar estes momentos, fazer estas criações que tu podes olhar daqui a uns 10 anos e te orgulhar do tipo, mano, fiz aqui uma cena fixe e estou bem contente e poderes também partilhar um bocado desse. Eu acho que nós somos uma beca nerds, estás a ver? Isto são cenas que só nós é que gostamos, estás a ver? Isto são cenas, eu penso assim, mano, isto são cenas que só eu é que vou curtir isto, mas se alguém curtir, já somos dois e fico bem contente, estás a ver? Então tento que o meu songwriting seja mesmo bonito e bem pensado nesse sentido de tu podes ser um miúdo com, sei lá, 13 anos, ok? E que ainda não passaste por esta cena, né? ou muito pouco. Os teus dramas vão ser... Estás a ver? Mas gostas da música mesmo, estás a ver? E ela passa tal uma coisa e tu sentes qualquer coisa
depois quando tiveres 23, ela vai te dizer, se calhar, vai. aquilo que eu já estou a tentar passar. Como tudo na arte, Yeah. há músicas que nós nem sabemos muito bem o que é que queria dizer e já gostávamos. É isso. Ou mesmo desenhos animados. É isso. Por exemplo, eu que gosto de desenhos animados, tipo no Rei Leão, por exemplo, que é um filme fixe, um filme que eu gosto. Quando é que foi desculpa só, quando é que foi a última vez que viste o Rei Leão? Pai, há 2 anos. Aí, eu puto. E vi... Esquece. Mano, daqui a 3 meses vai ver o Rei Leão outra vez. O gajo pode ver, vai chorar. Vai chorar, mano, porque é muito, muito fixe. Muito e também, por exemplo, agora a falar do Rei Leão, veio agora também esta versão nova. Não vi. Live action. Eu também vi essa versão, é basicamente. Não, mas tipo, a falar do Rei Leão, há piadas que tu só entendes depois quando és mais velho. Mas quando és puto também te rires. Mas vai ter uma layer diferente e vai querer dizer outra coisa. Essa escrita, estás a ver? Essa escrita quando é muito bem feita, mano, esquece, mano. É game over. E é isso que eu tenho estado a tentar dominar. É tentar. Eu acho que já estás a dominar. Mas porque é teu. Acho que é um processo. Eu percebo o que estás a dizer, mas acho que ainda é um processo. Eu sinto que ainda há muita coisa que ainda tenho. E tu és um gajo que eu acho que procura sempre. És um gajo curioso. Tem que ser. Mano, foi a curiosidade que nos trouxe aqui. Exatamente. Então, claramente temos que tentar fazer isso. Mas, boy, Rei Leão, mano. Rei Leão. Já não vês há 2 anos. Mano, vais sentir uma cena nova, mano. Aquilo é muito, muito. É que o Rei Leão é vida, mano. Pois é. O Rei Leão é vida, mano. Sempre pensei que fossem bolas de gás. Mano, esquece. Rei Leão é vida, mano. Os layers que aquilo tem. E tem tipo. Mano, aquilo é mesmo. Não precisas de dar muita educação. Metes o teu filho a ver Rei Leão. Ele sai já mesmo com mestrado, já. Sai já mesmo pronto para. É isso. És um bocado como eu na cena dos cartoons também. Também. O visual. Sim. Pode Isto aqui é importante. E eu agora estava aqui. Ia-me esquecer. Mas não faz mal. Porque a conversa começou a ir para o Rei Leão e eu fui levado. Não, mas é interessante. Mas isto está a seguir o visual dos singles que tens lançado. Tem tudo um segmento. Uma linguagem. Vamos chamar a linguagem. Como se fosse uma exposição e tivessem aqueles. Podias ir a uma galeria e ver aqueles quadros. Eu não diria melhor. Né? Acho que aqui já estás a entrar muito fundo na questão. Não, mas é isso mesmo. É como se fosse esta linguagem que temos estado a tentar utilizar. E vou trabalhar com o Fiti, é isso que eu ia dizer. Vou apresentar aqui o Fiti, que é um fotógrafo com quem já trabalhamos há muito tempo. Eu, Grog Nation. Não sei se tu também. Alguns, não sei. Mas pronto, mais do que um fotógrafo para mim, o Fiti é um artista. Estás a ver? Ele é um artista. E a forma como ele capta a imagem, eu gosto muito da linguagem que ele transmite. Então, numa sessão de estúdio começámos a trocar umas ideias. Também tens o teu input em tudo. Rapilão, control freak. Não, estou a brincar, eu também sou. Não, mano, mas a sério, o que eu curto é mesmo trocar feedback. Acho que 2 cabeças pensam melhor que uma, e é só isso. Da mesma maneira como eu gosto de ouvir os outros, acho que se tu ouvires o que eu tenho para dizer, vais conseguir, né, tornar a tua ideia maior. E a base das cenas que tenho vindo a fazer, principalmente ultimamente, é sempre na base de troca de feedback e várias pessoas a pensar que. Porque por acaso é uma cena bem interessante. Tu és mais control freak do que eu, mas eu tenho vindo a gostar cada vez mais de partilhar ideias. Estamos todos a pôr um pequeno spice. E de deixar de fazer a cena à volta daquilo que nós somos, ou whatever, ou Papillon, ou whatever. É aquela cena que interessa. Mano, aquele produto, aquele som, aquela imagem é que interessa, mano. E aquilo é o que vai viver para sempre, estás a ver? A gente vai... Na Mac, está todos. Se não fossem todos, o freezer... Exatamente. Então, andei a trocar umas bolas com o Fiti e tinha uma ideia na minha cabeça que... lá está, um conceito na minha cabeça que tinha a ver com as canções que eu queria vir a fazer, que tem a ver com esta minha fase de aprender
coisas, explorar a minha curiosidade em termos em termos sónicos, em termos de som. Eu, né, sempre fiz rap, e o rap, ou seja, sempre me foquei muito mais na escrita, né? Sempre foquei muito mais na escrita, nas rimas, do que propriamente no ambiente que estava atrás. É óbvio que sempre, né, sempre tentámos escolher o melhor beat para meter as nossas rimas, mas a minha preocupação sempre foi muito mais na escrita do que no som. Com o álbum tive a oportunidade de um bocado extravasar para tudo quanto era lado em termos de som, né? E foi um bocado tipo, tinha muita energia contida dentro de mim em termos de sons, e comecei e fui para tudo quanto era lado, né, no primeiro álbum. E agora, né, nesta transição de se calhar do primeiro para o segundo álbum, o que eu tentei fazer foi, ok, tentar perceber porque é que eu gosto deste som, estás a ver? Porque é que, e tentar consolidar um bocado o que eu gosto, o que eu gosto, suas influências. o que eu gosto, e consolidar essas cenas, consolidar esses gostos. Dizer, mano, eu adoro uma guitarra, mano. Para mim, guitarra em qualquer forma é aceitável. Então, comecei a explorar mais a cena da guitarra. Vamos fazer uma cena mais espacial, vamos fazer uma cena distorcida, vamos tentar ver. E comecei ali a brincar e ao mesmo tempo a aprender, né? Porque eu sinto que, lá está, a cena da estrada depois com o álbum, meteu-me digamos, numa vibe onde eu estava a pensar que todos os gajos com quem eu trabalhava eram muito mais talentosos do que eu. Estás a ver? E não digo isto de forma depreciativa. Uma coisa, diz isso tipo assim, wow. Mano. Estou inspirado. Exatamente. Estás a ver? É do tipo, bro. É bom, isto faz-me bem. Exatamente. Estamos mega inspirado, mega estimulado. E então cruzar com malta na estrada e tocar com músicos fez-me pensar, bro, ainda tenho muita coisa para aprender. Então decidi aprender. Deixa-me aprender mesmo o que é isto, mano. E estes sons, porque é que eu gosto tanto destes sons. E esses singles que eu comecei a lançar depois do primeiro álbum são um bocado o resultado dessa experiência. E o facto de falar e partilhar estas ideias com o Fiti criou um outro conceito a nível visual para essa experiência que de eu estar a aprender um bocadinho mais sobre música. Apesar das pessoas pensarem que, né, por fazeres uns sons e apareceres aí no YouTube com não sei quantos mil views, já sabes tudo sobre música. Não, isto é uma aprendizagem constante. E eu, pronto, ganhando essa consciência, decidi claramente entrar por esse caminho. E então criámos esta linguagem visual de tentar combinar coisas, estás a ver? Tentar combinar ângulos e cores e, estás a ver? Fazer toda uma cena meia abstrata, mas que tu olhando com mais atenção consegues retirar alguma coisa. Então, a partir dessa ideia começámos a tentar construir esta identidade visual e estas imagens, estes quadros, e curti bem porque tu foste mesmo ao sítio, para mim aqueles são quadros, estás a ver? É como se fossem mesmo quadros, nós estamos mesmo a pintar quadros e cada som é um quadro, e como os quadros estão abertos à tua interpretação, tem essa quero estar a explicar. Exatamente, estão abertos à tua interpretação, tu levas para onde tu queres levar, mas desde que aquilo tenha um valor para ti, isso é o que nos, né, vai tornar a cena rica. E shout out ao Fiti, porque eu não ia conseguir fazer aquilo com mais ninguém. O Fiti é o meu boy. E mano, é isso. E podemos esperar mais novidades em breve. Sim, aí, claro, mas claro. Estás aqui com seguimento de apresentação visual que está a seguir uma linguagem. Quer dizer que podemos esperar mais papi e que isto vai fazer parte de um trabalho. Vamos ver, porque imagina, álbum não te sei dizer, à partida posso dizer quase garantidamente que não, estás a ver? Mas faz parte desta linha de aprendizagem. Eu sinceramente gostava. Estás a trabalhar single a single? Mais ou menos, estou a trabalhar single a single, mas estou a tentar ver as coisas de cima. É porque tu ouvires as singles, eles pertencem a uma fase, né? A uma fase. Uma fase tua. É exatamente isso. Eles acabam por estar englobados um bocado. Eles pertencem a uma fase e eu identifico essa fase e sei que, visto de cima, consigo perceber o que é que conseguimos criar com estes singles. E é isso que eu ainda gostava de tentar perceber qual é que é a melhor forma de apresentar essa cena.
Pode ser possível, pode não ser possível, e é isso que eu tenho estado a tentar debater e esmiuçar, para tentar, sei lá, fazer. Eu nem lhe chamava projeto, é só. Como é que é dizer? É só apresentar a ideia, né? Porque há muita coisa que fica por dizer quando lanças os singles, né? Digo eu. E por acaso uma experiência que eu tenho feito ultimamente, que eu acho que tenho gostado bastante, que é escrever um bocado sobre realmente as ideias que estão coladas com os sons que eu faço, né? E escrevo um Fazer as pequeno texto. anotações das tuas... Não, faço um pequeno texto quando lanço o som. Há um texto que está escrito na descrição do som e lanço para o... É um prefácio. Chama-lhe o que tu quiseres, pode ser prefácio, pronto. É isso. É quase eu fazer um comentário sobre o meu próprio som, estás a ver? E acaba por ser um bocado essa experiência que me tem estado a dar um certo gozo e eu tenho estado a curtir bué de fazer essa cena. E então sinto que, imagina o que é que era dentro dessa fase que ainda estamos a fazer, de lançar estes singles, o que é que era fazer uma espécie de um texto, né? Neste caso é um texto um bocado a explicar toda esta fase de aprendizagem, essa cena toda. Então é isso que eu estou a tentar perceber, se faz sentido fazer, como é que vou fazer, porque também só quero fazer se for para fazer da melhor maneira possível e apresentá-lo da melhor maneira possível. Então é isso, é essa a novidade que eu posso fazer. Fora isso, é um próximo álbum. Alright. É isso. Papi, obrigado. Valeu. Obrigado pela tua disponibilidade e foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer ter-te aqui. É um prazer ter-te aqui no meu estúdio. Como podem ver, está ali, aquele sou eu, aquele é o meu primo. Estou a brincar. E é isso, pessoal. Obrigado, Papi. Estamos aí juntos. Fala bonito, disponível em todo lado. Escutem e sejam felizes. Tchau.